Olá, professora. Estamos aqui para apresentar o nosso seminário sobre as câmeras DSLR. Eu sou João Vitor Specht Koguchi. Os outros integrantes são o Sidney Matheus de Souza, o Felipe Antônio Lobo e o Edmilson Mestre Júnior. Nós vamos falar sobre as câmeras DSLR. Bom, primeiro, para dar uma contextualizada, a gente tem aqui o esquemático de uma câmera. Na parte frontal, a gente tem o conjunto de lentes, o diafragma e o zoom. A luz passa por esses itens e chega até o espelho principal, ou espelho refletor. Nele, a gente tem o item 3 e 4, na parte inferior, onde será feita a captura da imagem. A luz do item 2, espelho principal, passa para o item 5 e 6, onde tem a tela de focagem e a lente condensadora. No item 7, a gente tem o pentaprisma. E então, por final, o visor. Bom, o pentaprisma, do inglês roof pentaprism, ou pode ser também um pentaespelho, do inglês roof pentamirror. Ele se encontra então aqui na parte superior e ele tem esse nome roof no inglês, que remete a essa estrutura que se parece um telhado na parte superior do pentaprisma. A gente tem, como eu disse, dois modelos, o pentaespelho e o pentaprisma, e isso está em função do custo. O custo de um pentaespelho ele é bem mais inferior que o do pentaprisma, porém sua construção é mais simples. A gente tem duas faces, onde está o telhado, o roof, refletoras, com espelhos, e a parte traseira também refletor de espelho. Nesse intervalo dos espelhos, a gente não tem nada, a gente só tem ar, e isso pode surgir poeira. A poeira, por sua vez, ela ajuda a imagem a ser menos brilhosa, a luz reflete no espelho com menos intensidade, e deixando assim a imagem de baixa qualidade, ela fica com menos brilho e menos nítida. O pentaprisma já não tem esse problema. Ele é uma construção sólida, maciça de vidro. Na mesma construção ele tem as faces refletoras, porém ela está contida nessa face maciça. Assim, não deixando que nenhum elemento externo interfira na luz. Porém, o pentaprisma ele é bem mais pesado e mais caro, uma construção bem mais cara. O pentaespelho já não, ele é mais leve e ele é mais barato também. Bom, agora dos elementos dentro do pentaprisma, a gente tem a sua face inferior, que ela é somente vidro. Aqui um ângulo de 90 graus. A gente tem outra face que também não tem nada, é apenas vidro, onde a luz entra. Na parte superior, a gente tem aquele telhado, então as duas faces aqui são refletoras. A face de baixo do pentaprisma, ela também é refletora, e todas as outras camadas, elas são cobertas de um material que não deixa passar nenhuma luz, apenas a luz que entra e a luz que sai. Bom, agora como funciona o pentaprisma, a gente tem aqui um exemplo. A gente tem o número 1, que é o objeto que está sendo visualizado na câmera, a objetiva, onde o objeto vai passar. Ao chegar ao espelho principal, passando pelas lentes convergentes da objetiva, a imagem chega invertida e de cabeça para baixo, como é possível visualizar aqui. Daqui a gente tem o pentaprisma desenhado e aqui sem esse desenho. O elemento, então, ele passa por uma face do pentaprisma. Passando de uma face para outra, ele é desinvertido, ou seja, ele fica na sua posição quase real. E, ao encostar na face inferior do pentaprisma, em direção ao visor, ele chega na forma exatamente igual ao objeto. Ou seja, a imagem que é produzida no visor é exatamente igual ao objeto. O diafragma encontra-se dentro da lente e associa-se à íris dos olhos humanos. Assim como a íris, sua função é regular a passagem de luz a partir de sua abertura. A abertura é medida no formato f, f/2, f/10, f/20,
com o valor f sendo calculado a partir da divisão distância focal por diâmetro de abertura da lente. Quanto maior o valor, menor a profundidade do campo e menor a passagem de luz. A profundidade do campo influencia o foco da imagem formada pela câmera, fazendo com que as imagens que não estão em foco fiquem menos nítidas em um campo pouco profundo, pois os raios luminosos provenientes desses objetos formarão imagem fora do campo visual. Os objetos mais próximos formam imagem antes do ponto próximo e os objetos mais afastados formam a imagem depois do ponto remoto. Enquanto que em um campo mais profundo, diversos objetos podem ser registrados com certa nitidez. Aqui podemos ver um exemplo. Primeiro de uma imagem com um diafragma muito aberto, onde percebemos a imagem em foco bem nítida. No caso, a imagem em foco seria o bonequinho, que está nítido, e todos os elementos da foto em volta ficam embaçados. E na segunda foto, que é onde o diafragma está menos aberto, todos os elementos que estão presentes na foto, eles são visíveis. O zoom óptico se dá pelo trabalho conjunto de 4 lentes, 2 plano-convexas em posições opostas, uma biconvexa e uma plano-convexa na frente. Ao alternar a posição das lentes, é possível alternar o ponto focal da imagem, como é mostrado aqui nesse vídeo. E o nível de aproximação fornecida por uma lente é calculado dividindo seu ponto máximo por seu ponto mínimo de foco. Aqui, como é possível encontrar nessa tabela, por exemplo, uma lente que vai do ponto focal de 18 a 200 mm apresenta um zoom de 11.11. Se você dividir 200 por 18, você encontra esse valor. Não é possível determinar o campo de visão de uma lente pelo seu valor de aproximação. E uma curiosidade é que, por conta da complexidade e da dificuldade de produção, conjuntos ópticos podem custar muito mais do que a própria câmera. Por exemplo, essa lente aqui mostrada à esquerda é uma f70-200 da Canon. Hoje o preço dela no site da própria marca está R$11.000. Então aqui também é possível ver a relação do ponto focal, do campo de visão e a taxa aqui mais comum de pontos focais, que são dados pelo movimento das lentes. Agora eu vou falar sobre o foco. No processo de formação da imagem, os raios de luz saem do objeto e vão até a lente. Ao passarem pela lente, são convergidos para um ponto em comum, formando a imagem no sensor que a capta. Esse segmento laranja, que é a distância da imagem até a lente, é denominado de P', e o segmento amarelo, que é a distância do objeto até a lente, é denominado de P. De acordo com a equação de Gauss, existe uma relação entre eles. Aqui pode-se observar que P e P' são inversamente proporcionais. Então, se eu aproximar o objeto da lente, como essa relação aqui é constante por se tratar da mesma lente, P irá diminuir e P' irá aumentar. Sendo assim, a imagem será formada atrás da câmera. Portanto, se a foto for capturada nesse momento, terá uma imagem embaçada, sem nitidez. Para consertar isso, basta aproximar a lente do objeto. Sendo assim, a imagem voltará a ser gerada no sensor. E o foco da câmera funciona assim. Ao girar esse anel aqui, você posiciona a lente mais para frente ou mais para trás, aproximando ou afastando ela do objeto, conseguindo gerar sempre a imagem no sensor de captação.